Bom, essa então é a última videoaula do conteúdo de água e pH. Então, a gente fez uma breve introdução e revisão dos conceitos que estão por detrás da escala de pH. E agora a gente vai falar um pouquinho de química ácido-base e também de tampões biológicos. A gente precisa lembrar o que define uma substância com caráter ácido, ou seja, um ácido, e uma substância que tem caráter básico. Isso quer dizer uma base. Então, eu pergunto para vocês, o que é um ácido? O ácido, ele libera prótons. Isso. Ácido é uma substância que doa prótons. E base? A base, ela recebe prótons. Ela é uma substância receptora de prótons. Então, toda vez que você tem um processo de ionização, você sempre tem uma substância que vai atuar como ácido, que vai liberar, doar prótons, e uma outra substância que vai atuar como base, que vai liberar que vai receber esses prótons. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em dissolver amônia em água, a água vai liberar prótons que vão ser doados para a amônia. Então, a água atua como ácido, a amônia como base. Portanto, a amônia fica protonada, porque ela ganhou prótons, e o que sobrou da água, que é o ânion OH-, fica sem o próton. E toda vez que você tem uma reação ácido-base, como produto, a partir da base, você produz um ácido conjugado. Por quê? Se a base recebeu prótons, ela ganhou prótons. E na hora que ela vai sofrer a reação inversa, ela não vai ser mais uma base, concorda? Porque agora ela tem próton, então ela vai perder. Então, toda a base está relacionada a um produto que é um ácido conjugado. E todo ácido, depois que perde os seus prótons, ele se transforma em uma base conjugada. Por que eu estou colocando aqui o produto como conjugado? Porque essa é uma reação o quê? Reversível. É claro que nós temos uma diferença entre a tendência da reação direta e da reação inversa. As setinhas estão aqui mostrando que a reação direta de transferência de prótons da água para a amônia é muito mais favorável do que a reação inversa. Mas a reação inversa também ocorre. Por isso que todo ácido está conjugado com uma base nos produtos e toda base está conjugada a um ácido nos produtos. Por quê? Porque o ácido perde prótons e se transforma numa base, a base ganha prótons e se transforma num ácido conjugado, ok? Bom, outra reação que eu estou mostrando aqui é a reação de H2CO2 com água. Portanto, o ácido carbônico, ele libera prótons, então ele atua como um ácido, e a água vai receber prótons e vai se transformar numa base. Então, e atua como base, perdão. Então, a água, por receber prótons, ela é uma base e se transforma em íon hidrônio, que é um ácido conjugado. O ácido carbônico perde prótons e se transforma no íon bicarbonato. Ok? Então, sempre que a gente tem uma reação de ácido-base, ácido é quem doa prótons, base é quem recebe prótons, sempre conjugados, respectivamente, ácido a uma base conjugada, base a um ácido conjugado. Deu para pegar? Deu. Só uma pergunta. Só a água que ela consegue ter esse caráter de trabalhar como ácido e também como base nas reações? Eu acredito que outras substâncias também possam atuar com essa versatilidade. Mas aqui o exemplo que o livro, né, Leininger, que é o que eu me baseio para produzir as aulas, trouxe, ele colocou a água atuando tanto como ácido como base, de acordo com o tipo de substância que está sendo dissolvido na água. Mesmo porque a gente está falando aqui do comportamento e a importância da água, mostrando, inclusive, que ela pode ter esse caráter dúbio de atuar como ácido ou base, de acordo com o tipo de substância que está junto com ela, ok? Ok. Bom, então a gente nunca pode esquecer que quando a gente tem a dissolução, por exemplo, de HCl em água,
o HCl vai estar transferindo prótons para a água, então o HCl, doador de prótons, ele atua como ácido, a água vai estar recebendo esses prótons e, portanto, atua como base. A água, ao receber o próton, se transforma em hidrônio, que é o ácido conjugado, o HCl, ao perder o próton, se transforma em cloreto, que é a base conjugada ao ácido, tá? Como a gente viu, toda vez que eu tenho uma substância, por exemplo, um ácido qualquer, HA, sofrendo ionização em prótons H+ e ânions H-, eu posso, então, descrever essa equação reversível por uma constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio dessa equação de ionização de um ácido hipotético, ela é dada como? A constante de equilíbrio vai ser... Como que é o nome do módulo mesmo? Que eu esqueço. Concentração. Isso, concentração de H+, vezes a concentração de A- sobre a concentração de HA. Que é o ácido não ionizado. Perfeito. E é isso mesmo. A constante de equilíbrio da ionização de um ácido hipotético é dada pela concentração de prótons H+ multiplicada pelos ânions, A-, sobre a concentração do ácido não ionizado. A constante de equilíbrio para ionização de ácidos é chamada de Ka. E aí eu pergunto para vocês, nós temos dois tipos de ácido, um ácido forte e um ácido fraco. O que você acha que é um ácido forte? Aquele que ioniza muito? Muito bem. Um ácido forte é aquele que ioniza muito. Se ele ioniza muito, o que vai perdurar no equilíbrio? H+ e A- ou o ácido não ionizado? H+ e o A-? E aí, o Ka desse ácido é alto ou baixo? Alto. Perfeito. E ácidos fracos, o contrário. Os ácidos fracos são aqueles que sofrem pouca ionização e, portanto, no equilíbrio, perdura, prevalece o ácido não ionizado e o Ka desses ácidos é muito baixo. Então, ácidos fortes sofrem ionização completa em solução aquosa, ácidos fracos sofrem ionização parcial em solução aquosa. Portanto, ácidos fortes têm constante Ka altíssima, ácidos fracos têm constante Ka muito baixa. Ok? Ok. Bom, e aí, trouxe as equações para cá, a gente não pode esquecer que quando a gente está trabalhando com a ionização de um ácido em solução aquosa, quem, além do ácido, está ali também sofrendo ionização e atrapalhando o meio de campo? Água. A água. Então, em meio aquoso, a água e os ácidos fracos vão sofrer ionização juntos together. E aí a gente tem que lembrar aqui, nesse caso, o que a gente vai ter? O ácido fraco e a água. O ácido fraco vai atuar como ácido, a água vai atuar como uma base. Ácido fraco perde prótons e se transforma em ânion A-, que é uma base conjugada. A água recebe esses prótons e se transforma em ácido conjugado íon hidrônio, tá? E o poder de um ácido, que é determinado pelo Ka, também pode ser representado por uma medida relacionada ao Ka, que é o pKa. Como eu falei com vocês, P denota logaritmo negativo. Então, o pKa dos ácidos é o logaritmo negativo da constante de ionização de um ácido. Trocando em miúdos, é a mesma coisa de eu falar que é o negativo logaritmo da concentração de íons hidrônio pela base conjugada a menos sobre a concentração do ácido não ionizado. Portanto, gente, o pKa deriva do Ka sobre a expressão colocada aqui no slide. De toda forma, quanto mais forte for um ácido, maior a tendência de um ácido perder um próton. E aí, menor é o valor de pKa.
Por quê? Porque quanto mais forte for um ácido, maior vai ser a concentração de íons hidrônio no equilíbrio da reação, o que torna o valor do pKa muito baixo. E quanto mais fraco for um ácido, mais prevalece no equilíbrio o ácido não ionizado, porque poucos prótons H+ são perdidos, poucos íons hidrônios são produzidos, o que torna o valor do pKa muito alto. E aí talvez vocês estão perguntando, Rafael, mas aqui não tinha que ter a concentração de água, porque ela é um dos reagentes? Então, como a concentração de água é constante, porque, lembre-se, toda a água quer ficar não ionizada, os autores colocam no livro Leininger que ela foi suprimida da equação de cálculo do pKa, ok? Ok. E aí, pessoal, a gente consegue, então, colocar aqui algumas substâncias importantes dentro do metabolismo e os seus respectivos valores de pKa, tá? Então, a gente tem os valores de Ka para a ionização de algumas substâncias de natureza ácida, tá? E aqui a gente tem o pKa delas, que é o logaritmo negativo da concentração do Ka respectivo, tá? Então, a gente vê que tem ácidos com o pKa muito baixo e que são considerados ácidos fortes. É o caso, por exemplo, aqui do ácido fosfórico, né? Tem substâncias aqui como o ácido acético, que tem pKa mediano, né? E tem algumas substâncias que têm pKa muito altos, quer dizer que são ácidos muito, muito, muito fracos. É o caso, por exemplo, dos íons amônio, é o caso aqui, por exemplo, do monohidrogênio fosfato, tá? Então, lembre-se, pKa baixo, ácido forte. pKa alto, ácido fraco. E se um ácido é fraco, ele deve ser uma base, o quê? Conjugado? Uma base forte. Exatamente. Porque se ele tem dificuldade de perder prótons, é porque ele gosta de ganhar prótons, e faz todo sentido. Quando a gente pensa em amônia, um ácido forte, a gente já lembra, mas a amônia é base forte. Então, é sempre assim. Um ácido fraco, na verdade, é uma base forte e vice-versa. Tranquilo? Sim. Bom, por que a gente fala, então, de ácidos fracos e ácidos fortes? Porque a gente tem que comentar aqui nesse finalzinho sobre os tampões biológicos. Bom, os processos biológicos, principalmente o metabolismo, que depende da ação de catalisadores, que a gente vai ter uma aula só para falar deles, as famosas enzimas, dependem do pH. Então, mudanças no pH podem produzir mudanças na velocidade de um processo biológico ou de uma via metabólica, e se essas mudanças de pH forem muito drásticas, até a inibição de reações químicas podem ser causadas por alteração de pH na célula. Nesse sentido, as células têm um pH no seu citosol em torno de 7, no qual os processos são otimizados, o metabolismo é otimizado, as enzimas, em sua grande maioria, atuam de forma ótima, e as biomoléculas que podem ter conformação alterada pelo pH, nesse pH citosólico em torno de 7, também vão estar na sua conformação ótima, tá? Os organismos multicelulares, que além do pH citosólico vão ter pH dos fluidos extracelulares, também controlam esses fluidos para manter um pH neles em torno de 7, pelos mesmos motivos, para manter processos e biomoléculas otimizados. E o controle do pH, tanto dentro da célula, no caso de unipluricelulares, como nos fluidos extracelulares, que existem nesses organismos multicelulares, esse controle de pH é feito pelos famosos tampões biológicos, tá? E o tampão é uma substância que tem a capacidade de manter constante o pH ou com pouquíssima alteração quando
esse ambiente recebe acréscimos de ácido ou de uma base qualquer. Então, o tampão, ele permite com que, mesmo que no ambiente, no sistema, sejam adicionados ácidos ou bases, as oscilações de pH sejam amortecidas e alterem pouco o pH da célula ou do fluido, mantendo esse pH, muitas vezes, em torno de 7. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o sangue nosso, ser humano. O nosso sangue, ele tem um tampão que vai conseguir manter esse pH em torno de 7,35 a 7,45. À medida que a gente entra em alterações de pH até 6,85, o tampão suporta, mantendo, segurando, mesmo que seja adicionado ácido ao nosso sangue. A partir de 6,85, já começa a se tornar uma acidose incompatível com a vida, levando à morte de células banhadas com sangue ácido. Mesma coisa na outra ponta da escala, o tampão aguenta adições de base até chegar em 7,95, a partir desse valor pode-se causar morte de células que recebem esse sangue alcalino. Então, os tampões biológicos, eles têm essa capacidade de manter relativamente constante o pH de uma solução, mesmo que ocorra adição de ácidos ou bases. Para vocês terem uma ideia do poder de um tampão, aqui a gente tem a adição de um ácido forte na água, tá? HCl, e aqui a gente tem a adição também de HCl em uma solução que tem 0,1 molar de acetato de sódio, tá? Que é essa molécula aqui, Na+, CH3COO-. Então, em azul é a curva de oscilação de pH de água, recebendo gotinhas de ácido clorídrico, e em rosa é a oscilação de pH de uma solução de 0,1 molar de acetato de sódio. Vejam que, quando você coloca pouquíssimas gotas de HCl na água, o pH sai de 7 e vem para próximo de 2 com poucas ou muitas gotas? Poucas. Pouquíssimas. Agora, olha o efeito do tampão, porque uma solução de ácido acético 0,1 molar atua como tampão. À medida que você vai colocando gotas de ácido clorídrico, olha como que o pH demora para cair, olha. Olha quantas gotas você está adicionando, ó. Já passei de 30, 40, e o pH está demorando a cair. Esse é o efeito do tampão. O tampão, gente, ele é um sistema aquoso que tende a resistir a mudanças de pH quando quantidades de ácido, ou seja, H+, ou base, ou H-, são adicionados. Geralmente, os tampões biológicos consistem de um ácido fraco e a sua respectiva base conjugada. E aí, de acordo com a adição de H+ ou H-, o ácido fraco e a sua base conjugada vão amortecer essa adição e fazer com que o sistema, ou seja, a concentração total de H+ dentro desse sistema, não sofra muitas alterações. E nós temos nos fluidos extracelulares e nos vários tipos de célula, tampões biológicos que vão atuar como se fosse aqui o exemplo do ácido acético, amortecendo adições de H+ ou H-, mantendo os pHs em uma faixa determinada. Cada tampão trabalha com uma faixa de pH ótima. Então, a gente tem tampões que vão manter o pH em torno da casa de 5, de 7, de 8. Isso vai depender da força do ácido ou da base que está naquele tampão biológico ali. Beleza? Beleza. O funcionamento dos tampões biológicos, gente, está melhor trabalhado no resumo teórico das aulas de água e pH. Então, vocês podem estar lendo. Também sugiro estar vendo um dos capítulos aqui listados na referência dessa aula. Bioquímica é difícil, precisa estudar. Não achem que vocês vão aprender só com as videoaulas e os resumos teóricos. É importante fazer a leitura do capítulo de livro a qual eu me baseio para montar as aulas. Tranquilo? Nos vemos no próximo conteúdo. Não deixem de responder as atividades avaliativas
referentes à postagem desse conteúdo. Um grande abraço e até o conteúdo da semana que vem.